Uma coisa que sempre eu gosto de falar, e eu acho que se encaixa perfeitamente nesse início de mensagem, é que para você viver isso, para que você venha viver isso, você decida não viver uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida que você parece que tem uma profissão, tem uma faculdade, tem um trabalho, ok, mas você é feliz de verdade? Você tem um sentido de vida? Você tem um propósito? Você tem algo pela qual você possa morrer? Você tem algo pela qual você faça, caramba, por isso aqui eu morro. Por isso aqui eu dou a minha vida literalmente. Você tem isso? Quantos tem isso? Levante a mão, por favor. Poucas pessoas. E esse pelo qual eu possa morrer, a gente muitas vezes fala sobre Jesus. Pelo Jesus eu morro, Ele morreu por mim. Quando chegar a época da perseguição, enfim, eu vou morrer por Ele. Será mesmo? Se a gente não faz no nosso hábito. E vamos lá, para a gente começar, a gente vai falar sobre a chama do secreto. Repita comigo, a chama do secreto. Lá em Efésios 6:1 diz assim, orem no Espírito e em todas as ocasiões com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Para a gente viver um ano sobrenatural, precisamos de hábitos sobrenaturais, como eu falei no início. E o primeiro hábito, que eu sempre gosto muito de relacionar ele em tudo, porque ele entra em tudo, é a oração. E muita gente, principalmente da nossa cidade, já está cansado de ouvir sobre oração, correto? A oração é o quê? A oração move montanhas, a oração fala sobre fé, a oração... Só que às vezes a gente não para analisar o que está falando sobre a oração. Quais são de fato os benefícios da oração? O que é uma oração? A oração, além do que você está falando, você está agradecendo, a oração ela é uma conversa sincera entre você e Deus, entre você e o Espírito Santo. Você precisa desenvolver esse hábito de orar. E aqui eu não falo do orar só quando acorda. Aquele, oi Deus, obrigado pelo dia, abençoa Satanás, amém. Aí você vai orar no almoço, Senhor, abençoa esse alimento, que não venha mais ninguém, amém. Aí à tarde, aí à noite você vai dormir, Deus, perdoa o diabo, eu te abençoo. Tá tão quebrada, né? Vai orar e aí... Isso, cara, com todo respeito, você tá orando. Eu não sou Deus para dizer, essa aqui foi passada, essa aqui não. Não sou Deus para falar isso. Mas você, se alguém falasse somente assim com você 3 vezes no dia, só para falar de bom dia, almoço e dormir, você ia, esse cara só lembra de mim para pedir? Como é que você ia se sentir nesse sentido? Então a oração, ela precisa sim ser um hábito. Ela precisa sim, para você viver de fato o sobrenatural, para você ver Deus agindo na sua vida, você precisa viver ela como um hábito. E a oração, alguns benefícios só da oração. Ela te ajuda a desenvolver um relacionamento com Deus. A oração, ela te ajuda é impossível ter um relacionamento com Deus se eu não oro na minha casa. Se você ora só na igreja, está faltando mais, gente. Se você só ora na igreja, está faltando. Não tem como. Deus como eu falando, eu não sou Deus para falar que Ele vai se mover ou não. Mas é necessário, se a gente quer viver um relacionamento de verdade, a gente orar de verdade. E orar de verdade não é só 3 vezes no dia, 1 vez no dia, 1 vez na semana. Orar de verdade é todos os dias, é ter um hábito saudável de orar todos os dias. Segundo benefício da oração, ela te dá resposta. Muitas vezes a gente quer tanto uma resposta de Deus, mas a gente só ora 1 vez na semana. A gente só ora no domingo quando vem na igreja e olha lá. Ou a gente só pede alguma coisa, só ora para pedir. A oração, ela te dá resposta sim, mas quando você tem um hábito de verdade, quando você tem um hábito, um costume de orar. Terceiro, a oração, ela te ajuda a encontrar direção para a sua vida. Gente, isso aqui parece que é tão simples, mas a gente, na hora de tomar a decisão, vamos lá, fulano, você foi chamado para ter uma entrevista aqui, alguma coisa, e você já pediu tanto isso de Deus, ou às vezes você nem pediu, e aí, chegou na hora de tomar a decisão. Qual é a sua primeira reação quando vai ter uma decisão importante? Tipo assim, um emprego, ou uma mudança de cidade, quem sabe, não sei se tem muita gente que ora para ir para o sul, é natural, é normal, mas na hora da decisão mesmo, você ora?
Você pede direção antes, durante e na hora, como é que é? Ou você simplesmente, não, cara, é isso aqui, eu vou... Tem casos que sim, a pessoa já vem orando e tal, mas pra gente, às vezes a gente quebra a nossa cara porque a gente quer, porque a gente pede tanto uma coisa de Deus, aí quando acontece, a gente toma uma decisão diferente, ou quando acontece da forma como Deus quer, a gente não gosta. A oração, ela te dá forças para vencer a tentação, alinha a sua vontade com a vontade de Deus. A oração atrai milagres. Eu estava lembrando, né? Atrai milagres, né? Isso aqui, cara, eu já vi muita coisa, já ouvi, mas acredito que o mais recente e de perto, eu nem combinei com a Carlinha nada, ela sabe disso, mas não sei se alguns viram o testemunho da Carlinha, que da família dela em si, né? Que tinham 2 câncer na família e, lógico, não é do dia para a noite, não foi fácil. Eu imagino como tenha sido difícil receber a notícia, mas num propósito que ela fez, numa virada do ano, numa primícia ao Criador que ela fez, Deus curou o câncer na família dela. E isso, gente, isso não é natural. Para quem, não sei se tem gente da saúde aqui também, você sabe que não é simplesmente assim. Não é uma coisa que você olhou, piscou, sumiu. Isso é Deus. E o que atrai isso? A oração. Então, se você quer milagre, independente do que for, aos olhos humanos pode ser impossível, mas para Deus é possível. Você precisa orar. Amém? A oração convida o Espírito Santo para ambientes e situações. E pensando nesse tema, a gente vai falar sobre 3 hábitos, rapidinho. Primeiro, aprender a contemplar o Senhor. Isaías 6, 1 do 5, acho que versículo 5, diz aqui: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O que é contemplar? Contemplar é quando, por exemplo, eu estou olhando aquela câmera ali. Como é que eu contemplo ela? Eu paro para analisar os detalhes, não é isso? Contemplar é eu parar de fato e olhar o que isso tem, como é que é feito, onde começa, onde termina, quais são as cores. Isso é contemplar. Você contempla o Senhor? Você já parou pelo menos uma vez no tempo que você é convertido ou não, se você não conhece, mas você já parou para pensar quem é Deus? A grandiosidade. Vocês conhecem aquele louvor? Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome. És invencível, inigualável, outro não há. Vocês já pararam para olhar isso? Às vezes a gente só fala e a gente não tem noção da profundidade daquilo que a gente está falando. A gente não tem noção do tamanho, da imensidão de Jesus nesse sentido. E a gente precisa parar. Às vezes a gente é tão corrido, é toda hora trabalho, faculdade, problema. Aí recebe, paga as contas, é igual o meme que eu vi, né? Receber para pagar o aluguel, para ficar sem... Uma coisa assim, eu não lembro direito. Mas a gente só vive no automático, trabalha, paga conta, trabalha, faculdade, paga conta. E aí você esquece de parar para contemplar, sabe? Às vezes, de vez em quando eu vou ali na Panaí, que eu entrego umas coisas na sexta-feira, uns doces, e aí é lá no barco, eu sempre posto bagunçando, né? Mais um dia de trabalho. Mas eu estou trabalhando, literalmente. Mas aí eu paro ali, eu faço o que eu tenho que fazer, e aí eu paro o carro, eu olho assim pro rio, pro céu, pras coisas. Parece aquelas coisas de velho mesmo. E aí eu fico, caraca, bicho, como é possível tanta perfeição assim? Ou vocês acham? Porque até hoje, sendo bem sincero e sem ser irônico, eu não vi uma explosão acontecer algo tão lindo. De verdade. Então, assim, quando a gente para analisar e contemplar, cara, quem fez isso? Como pode fazer tão perfeito, um ecossistema girar tão perfeitamente? Não é assim. E a gente, como que busca ser uma pessoa melhor, ser um cristão melhor, às vezes a gente tem que parar, desacelerar, contemplar. Às vezes ser aquele tiozão do WhatsApp, a tia, né, que manda foto de bom dia com um monte de flor, bom dia com borboleta, que o Senhor te abençoe. O pai da Juliana, se eu mostrar o WhatsApp dela... A gente apagou, acho que conversa de uns 4 meses, tinha 600 e pouco vídeo desse. Mano, tudo de flor, de Jesus, e não é igual não, tá? Então, assim, a gente tem que parar às vezes para contemplar. A
gente vive tanto no automático. E contemplar, principalmente, esse aqui é o ponto-chave desse primeiro ponto. Contemplar é deixar ser influenciado por aquilo que você vê. Nesse versículo, Isaías viu uma reunião no céu. Imagina, você como Isaías viu uma reunião no céu e ali estava sentado o Senhor dos Exércitos. E por que Isaías falou isso? Ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. O que esse versículo quer dizer com isso aqui? Ai de mim. Porque quando a gente se depara com a realidade de Deus, com o que Deus faz, com o que Deus é capaz de fazer, é impossível a gente não mudar de nosso comportamento. Não tem como viver um estilo de vida do céu, querer um estilo de vida do céu fazendo as mesmas coisas que você faz na terra. Não tem como. Isso a gente começa a fazer isso a partir do momento que a gente contempla e que a gente deixa ser influenciado. A verdade é que, como eu falei no início, para você não viver uma vida medíocre, o que eu quero dizer com isso e linka aqui? Todos nós temos a necessidade de acreditar em alguma coisa. Todo ser humano tem a necessidade de pertencimento. Sabe, acho que porque tem um tio da família de vocês que briga por Flamengo, briga por Vasco, briga por boi, caprichoso, negócio aí, briga, porque é uma necessidade. O ser humano, ele tem a necessidade de pertencer a algum grupo, aos roqueiros, aos forrozeiros, aos bagunceiros, galerosos, facção, é necessidade do ser humano, aonde abraçam ele vai lá, aqui é meu lugar. E com Deus, por que com Deus é diferente? A gente se fecha. Se a gente vê algo tão grande, a gente tem sim que se deixar ser influenciado nesse sentido, é abraçar. E Isaías ali, ele viu que com seu estilo de vida atual não tinha como. Charles Spurgeon, acho que é assim, Spurgeon, sei lá, diz uma frase muito interessante: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. E o que é o arrependimento, gente? É o arrependimento dos nossos pecados. Todos os dias, como eu estava falando com o Enes mais cedo, a gente precisa viver de verdade. Viver com Jesus não significa que a gente não vai mais errar, que a gente é o santão, que a gente não fica mais temperamental, que a gente não tem mais hormônio, que a gente não tem mais vontade nenhuma. Não é isso. Viver com Jesus significa que, apesar disso, a gente nega nossas próprias vontades, porque a gente entende que existe algo maior do que aqui, somente nessa terra. A gente entende que não é sobre nós, não é sobre um ambiente, sobre telão, isso aqui tudo vai passar. Isso aqui tudo passa, mas a gente entende que existe algo maior, um propósito maior para nós. Segundo, ter tempo de qualidade sozinho com seu Pai. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. A função da oração não é, presta atenção nisso aqui, a função da oração não é influenciar a Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Quando você ora para Deus, você só fala? É só você que fala? Sabe, uma coisa que eu aprendi, isso não faz muito tempo não, acho que faz uns 2 anos. Porque antes eu tinha um estilo de oração muito diferente, sabe? Eu só falava, pedia, agradecia, dormia. Era só isso. E depois eu entendi que eu precisava dar um tempo para Deus falar. Como assim, Gabriel? Tu ficava lá esperando a cadeira se mexer, alguma coisa? Não, não é isso. Mas que num momento que eu tenho a sós com Deus, eu paro, de fato, eu oro, agradeço, peço. Mas tem um momento que eu simplesmente fecho a minha boca e deixo o silêncio, o pad. Eu sempre gosto de orar com pad, eu recomendo, com teclado ali. É uma coisa assim que você, quando você vai ler sua Bíblia principalmente, Deus ele começa a falar. Deus ele começa a falar com você. Sabe, como eu falei no início, imagina, Iago, alguém ligar para ti 3 vezes por dia, falar: oi, Iago, obrigado por isso, obrigado pelo café, obrigado pela minha proteção, e acabou. Todo santo dia a pessoa só ora isso. Como é que tu ia se sentir? A pessoa só te liga para te sentir usado. Então a oração não é para você influenciar Deus a seu favor. Deus não é o seu shopping, Deus é o seu Pai. Deus não é um delivery que você pede, quantos, 1 ano para acontecer, beleza. Não é assim, gente. Você precisa se mover. Quanto mais você tem relacionamento, quanto mais você busca, mais chances de acontecer. Como é o seu momento com Deus? Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui é muito
Principalmente aqui em Manaus, né, pessoal, muito fuzuento, né, muito barulhento, de família, de som. Às vezes, quando tua família sai, aí tu tá sozinho, aí o vizinho começa com som, né, sempre assim, muito barulho. Por que eu falo isso? Porque pra gente ter um momento de qualidade, não tô falando que nem sempre a gente vai ter, a partir de hoje, vamos fechar aqui e tal, isolar, não é isso. Mas que a gente tem que buscar sim, pelo menos uma vez a cada 2 dias, um tempo de qualidade. Abaixar o som, desligar a luz, conversar, falar o que está acontecendo para Deus. Sabe, Deus, ele é algo real. Uma coisa que eu estava falando na ministração do Enes, e que eu vou fazer a mesma pergunta aqui, porque dá sentido para a gente continuar. Hábitos sobrenaturais. Vocês conhecem alguém, algum nome, sem ser uma pessoa que marcou a história, assim, mas alguma pessoa que morreu na Segunda Guerra Mundial, 1934, 1935, por aí? Vocês lembram de alguma pessoa? Vocês lembram de alguma história? A gente está em 2024, a gente sabe que aconteceu a Segunda Guerra, beleza. Mas vocês acham, sinceramente, respondam racionalmente, sem emoção, sem nada, que uma história, há 2000 anos atrás, que surgiu, e que ela vem desde lá ganhando força, veio tudo contra, mas até hoje ela só ganha mais força. Vocês acham que ia chegar até aqui com a força que chegou? Sendo sincero, vocês acham que não ficaria pelo meio do caminho? Um cara que veio, marcou e tal. Não, até hoje. E a ciência, o cristianismo é a única religião que a ciência comprova que existiu. Eles não falam que Jesus morreu e ressuscitou, mas eles comprovam que no ano tal, Jesus existiu, não só por fontes cristãs, dizendo assim, mas por outras fontes também. É a única religião que prova que o cristianismo existiu e sempre vai existir. Então aqui nós não estamos falando de algo irreal, eu não estou vendendo uma fantasia, uma ilusão, uma droga, aplicar, não. Eu estou falando sobre Jesus, sobre hábitos que vão te aproximar dele. Mateus 6,6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Ei, se você quer tanto alguma coisa, se você quer tanto um milagre, uma promoção, um trabalho, sei lá, que a sua empresa aumente, que a sua empresa deslanche de vez, se você quer tanto alguma coisa, você precisa buscar mais. Feche a porta do teu quarto, isso aqui é uma dica de ouro. Feche a porta do seu quarto, ora em secreto, fala com ele, e Deus no secreto o recompensará. Amém? Amém? Estava dormindo não. Terceiro ponto, orar pelo seu irmão. Gente, isso aqui é uma das provas mais lindas de alguém. Tipo assim, se você é visitante, se você, sei lá, alguém te chamou, antes de você conhecer a Jesus um dia, se alguém te chamou para a igreja, pode ter certeza que essa pessoa tem um mínimo de consideração por você, ela gosta de você. Porque isso é um dos atos mais lindos, que é chamar para conhecer a verdade, que é chamar para falar a verdade. E principalmente nesse ponto aqui, fala de orar pelo seu irmão. Será que você só ora por você, cara? Você precisa orar pela sua família, você precisa orar pelo seu pai, pela sua mãe. Orar pelo seu futuro, não só por você, mas por outras pessoas. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Billy Graham tem uma frase, Billy Graham, o maior evangelista que já existiu nessa terra, tem uma frase muito interessante. Deus não vive numa igreja, Deus vive em você. Então por que você só espera as pessoas virem para a igreja? Por que você só quer trazer para cá para acontecer aqui? Aonde você está, entenda, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua realidade é onde Deus quer usar você. É onde você está, não espere, não, quando eu me ajeitar, quando eu virar líder de GR, quando eu conseguir, para com isso. Isso são cargos, isso são funções para servir. Mas não é necessário você crescer para você fazer, não. Você pode fazer a partir de agora, do seu jeito, na sua realidade. A vida em família nesse encontro nos protege. Quando a gente ora, quando a gente está junto. Segundo tópico, fome pela palavra. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu amo esse versículo porque ele é muito direto.
E só a palavra de Deus pode fazer isso. A palavra de Deus, ela penetra qualquer coração. Não, mas ele é assim, ele é fulano, não sei o quê. A palavra de Deus, ela penetra qualquer coração. Não existe que o fulano é impossível para sentir, não existe isso. Com a palavra de Deus, não. E a gente está falando de fome da palavra. E é natural que no começo do ano, grande maioria de nós comece a pensar em nossa alimentação, correto? Não, a partir desse ano, inclusive eu sou um desses, gente. Entrei na academia, fui 3 dias, faltei 1 semana. Mas porque eu fiquei doente. Eu tava doente, de verdade. Mas essa semana eu vou de novo, tá até falando. É sério, de verdade. Eu fiz uma promessa comigo mesmo, pelo amor de Deus. Especialmente depois do Natal e Ano Novo, a gente quer cuidar do nosso corpo. A gente quer cuidar da nossa alimentação. E todo mundo tá, pelo menos a grande maioria, tá tentando mudar. Fazer uma dieta, fazer alguma coisa. E para as nossas práticas espirituais, tem que ser do mesmo jeito. A gente tem que fazer uma dieta. Eu queria que colocasse aqui aquela foto, Bruna, do feijão e do arroz, por favor. Vocês vão já entender. Feijão e arroz, o prato do brasileiro. Faltou só o ovo e a farinha aí, né? Aqui no Manaus. O que é o arroz e o feijão? As nossas práticas espirituais, ela tem que ser como uma dieta, balanceada. O que é o arroz e feijão do cristão? É a oração, a Bíblia e o jejum. A oração, a Bíblia e o jejum. Cara, se a gente ficar, acho que uns dias sem comer, automaticamente muda o nosso humor. Umas horas sem comer, né? Sem uma refeição, a pessoa já fica estressada, já fica de fato com uma dor aqui, enfim. Muda o humor, a pessoa fica altamente, bateu, levou. E na nossa vida espiritual não é diferente. Sabe por que às vezes do nada você chama um palavrão? Quando alguém do nada pede alguma coisa, sai daqui, Satanás. Já tá daquele jeito. Porque você não está tendo o arroz e o feijão. Você precisa disso. Não é que eu falei nisso, são coisas simples, mas a gente não faz. A gente não tem vergonha na nossa cara de fazer como um hábito. A gente falta igreja, mas não falta academia. Eu quero muito usar essa frase um dia. A gente falta os compromissos, falta vir, falta GR, falta não sei o que para fazer outras coisas. E a gente vai deixando nossa vida espiritual de lado. Gente, é necessário. Se você, preste bem atenção, se você dirige, acredito que a grande maioria dirige carro, moto, você sabe como é o trânsito de Manaus. Se você acabou de ler sua Bíblia de manhã cedo, 8 horas da manhã, e tu saiu no trânsito, 8h30 o cara te fechou, ali na frente do Suma Uma ali. Você acabou de ler sua Bíblia. A chance de você mandar esse cara para bem longe é 0. Sendo sincero. A Bíblia, ela molda o nosso coração, o nosso comportamento. A oração, ela nos ajuda na nossa impulsividade, nas nossas tentações. Agora, se imagina lá, vamos lá, você está 4 dias sem ler a Bíblia. 4 dias sem falar nada com Deus. Aí, o cara te fecha ali, Suma Uma. Meu amigo, cara, você sair do carro igual o Popó já, preparado para... É natural, nós somos seres humanos, o nosso comportamento é moldado. É natural. A gente precisa ter o arroz e feijão, a oração, o jejum e a Bíblia como nossas ferramentas principais. Mas também não podemos ter uma vida cristã monótona ao ponto de não ter aquelas gostosuras como essa foto aqui, ó. O que é o hambúrguer, Gabriel? O que é o hambúrguer na vida cristã, na vida do jovem cristão que busca? O hambúrguer, o que é? Ministrações de acampamento, vigílias, madrugadas de oração. Gente, nós precisamos disso de vez em quando, a gente precisa buscar isso. Inclusive, será que eu falo? Falo depois. Temos muitas novidades com isso aí também. Nós precisamos disso. A gente vai ter acampamento esse ano, 13, 14 e 15 de setembro. Se preparem. Semana que vem vai sair o primeiro spoiler. Nós precisamos disso. Precisamos de uma aventura de vez em quando. Às vezes a gente só tá no básico. Cara, vai pro acampamento, mano. Aí vai orar, vai, sei lá, bater no aquele negócio de boxe. Às vezes a gente precisa. Fica só umas biquinhas, a gente precisa demais. Mas independente pode tirar. Senão o pessoal vai ficar olhando só pra cá agora. Independente de como esteja a sua dieta espiritual, você precisa
ter ainda mais fome pela palavra de Deus e incluir ela de uma vez por todas no seu cardápio. Mas por que, Gabriel, a gente deve ler a Bíblia? Me dá uma razão. Eu sempre gosto, em toda ministração, dar um porquê. Mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? A Bíblia ela é o único livro, presta bem atenção nisso aqui. A Bíblia é o único livro em que o autor está presente na hora da leitura. É a palavra de Deus deixada para nós de maneira acessível para ser degustada diariamente. Gente, na Bíblia tem tudo, cara. Tem tudo, resposta para tudo. E detalhe, esse livro foi escrito há muito tempo atrás. E ele é mais atual. A Bíblia é o jornal do amanhã. Tudo que está acontecendo, a Bíblia já falou há muito tempo. E o que vai acontecer, se você quiser tirar suas dúvidas, leia e espere. Lá em Jeremias 15:16 diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. E se nós podemos aceitar ou rejeitar alguns tipos de alimentos em nossa vida, a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Como está a sua fome pela palavra de Deus? A gente precisa, com todo amor e carinho, a gente precisa, antes de querer servir, antes de querer fazer algo para Deus, a gente precisa viver o básico. Porque se a gente não tem base, quando a gente chegar numa hora de pressão, a gente quebra. Se você quer viver mais de Deus, se você quer de fato chegar a influenciar, se Deus te entregou um chamado para liderar pessoas, para influenciar pessoas, você precisa ter o arroz com feijão. Porque se você não tem, vai chegar uma hora que quebra. Não tem como querer viver o ápice do evangelho se a gente não faz o básico, que é a nossa rotina, que é o nosso hábito. E você sabia que existem inúmeros benefícios em cultivar o hábito de ler a Bíblia diariamente? Segundo uma pesquisa apresentada pela CBE, Center for Bíblia, enfim, gente, eu sou horrível no inglês. Vamos lá. Apresentada na Universidade de Tel Aviv, eu acho. É relatado que as pessoas que se envolvem com a leitura das Escrituras, lendo ou ouvindo, ainda tem isso, ainda tem mais essa facilidade. Antes eu não gostava de ouvir, eu tinha um preconceito, né? Aí eu comecei desde acho que 2 meses atrás, meu amigo, é a melhor coisa do mundo. Para ali, deixar ouvindo e tal. E porque o cara lê certinho, né? Vamos lá, os benefícios. As pessoas lendo as escrituras ou ouvindo 4 ou mais vezes por semana obtiveram como benefício. Esse estudo foram feitos com mais de 300 jovens. Tiveram benefícios: redução de sentimento em solidão em 30%, 61% menos chance de se envolver com pornografia, redução de 60% no sentimento de estagnação espiritual, problemas de ira reduzidos em 32%. Fizeram essa pesquisa e a ação de compartilhar a fé aumentou em 200%. Com tantos motivos para nos inspirar, não tem como não ler a Bíblia, não querer ler a Bíblia. Sabe, se fosse algo que trouxesse algo ruim para a sua vida, mas não, é algo que está de fácil acesso. Eu não quis colocar aqui, mas você pode pesquisar na sua casa, em países que é proibido a leitura da Bíblia Sagrada, quando chega um pallet daquele fechado de Bíblia, assim, escondido que eles jogam, é briga. Eles brigam como se fosse comida. Porque o evangelho, independente de ser fechado, se é proibido ou não, o evangelho penetra, ele chega. Então, e a gente que tem tão fácil acesso, a qualquer momento você pode baixar, não dura 1 minuto, a gente não dá o valor real. Sabe, se você quer ser um jovem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, se você quer ser de fato, e aqui eu não falo como as pessoas taxam homem de Deus como um cara sério de paletó, como uma mulher de Deus como uma mulher de vestidão, saião, cabelo preto. Não é isso. Homem de Deus e mulher de Deus são pessoas que vivem o evangelho de verdade, que vivem uma verdade em sua vida, que vivem aquilo que falam sem ter rabo preso, que falam: eu vivo o evangelho de verdade. Isso é ser homem, isso é ser mulher de Deus. E para a gente finalizar, a gente vai falar três formas para a gente ter mais hábito na palavra de Deus. Primeiro, cultive o hábito da leitura. Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro de lei e de meditar nelas de dia e de noite. Nós só podemos ter fome daquilo que conhecemos e ingerimos. O mesmo ocorre com a Bíblia. Precisamos ter fome da Bíblia, pois ela também possui nutrientes espirituais que vão nos fortalecer e nos ajudar em nossas batalhas.
Cara, tem tanta gente com problema com pornografia, tanta gente com problema em relacionamento, tanta gente com problema em finanças, tanta gente com problemas em comportamentais. Vai ler Provérbios, lê Hebreus. Você que está chegando agora na igreja, lê Hebreus. Você precisa descobrir, cara, ali tem tudo. Tem tudo. A gente vê essas frases de coach que do nada estoura. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara pegou a Bíblia e mudou uma palavrinha, mantém o mesmo sentido e estoura. É a mesma coisa, gente. O problema é que a gente não tem o hábito de ler. Isso aqui eu falo com base própria, que eu não gostava de ler. Eu mudei isso há um ano e meio, 2 anos atrás. Eu comecei a cultivar esse hábito, porque eu li a Bíblia na marra. Meu Deus, tem que ler. Mas aí eu fui descobrindo quão é bom, através de outros livros também, a gente precisa desenvolver esse hábito. Parar para ler um pouco. Cara, quem lê, eu lembro que uma vez eu estava conversando com o apóstolo, ele falou uma frase que eu não lembro diretamente, mas ele falou: quem lê Bíblia, livros, enfim, fica mais inteligente, fala melhor, se expressa melhor, se comporta melhor, fica mais inteligente de fato, sabe? Então a leitura ela só tem benefícios para a gente. A Bíblia é como um mapa que nos auxilia em nossos caminhos, é o manual de instruções da vida. Segundo, aplique a palavra em sua vida. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Nós só aprendemos a depender daquilo que realmente é útil para a nossa vida. Nós só damos valor para aquilo que é útil na nossa vida. Se for uma coisa tanto faz como tanto fez, a gente não dá o devido valor. Não podemos, e aqui entra o ponto-chave, a gente não pode ler a Bíblia se a gente não tem a intenção de aplicar os seus inúmeros princípios em seu dia a dia. E o que é os princípios? São as bem-aventuranças, são os comportamentos, são os frutos do Espírito. Eu estava conversando recentemente com um familiar meu. A minha família é uma bênção por parte de mãe. A gente tem muitas coisas a se resolver, mas eu creio que o Senhor está trabalhando. E um familiar meu muito próximo perguntou bem assim, só resumindo a história, essa pessoa ela não fez nada, basicamente, ela foi injustiçada, basicamente assim. Mas também tem as suas partes, né? Mas vamos lá. Aí eu estava falando, a senhora precisa pedir perdão. Aí ela falou bem assim, quer dizer que eu, exatamente assim, quer dizer que eu não fiz nada, vou ter que ir lá, pegar no rosto dele e falar: olha, me perdoa, porque eu não fiz nada para ti. E eu fiz uma pergunta para ela: o que Jesus faria? O que Jesus nos ensina? Porque falar que vive o evangelho, isso é muito fácil. Viver na prática é que diferencia os homens dos meninos. E aí eu perguntei o que Jesus faria. Ficou calada. Mas o que Jesus faria? O que Jesus nos ensina? Se alguém nos der um tapa, o que a palavra fala? Vire o outro rosto, vire o rosto. A gente precisa parar de só falar, mas viver de fato. Tem gente que acha bonito. Mexeu comigo, eu me estresso mesmo. Mexeu, não pode comigo, o buraco é mais embaixo. Coisa feia. Pode ter seu temperamento, mas isso, eu estou falando pra gente crente, gente que conhece, tá? Quem não conhece é natural. Mas que gente que conhece, porque comigo é não sei o quê. Eu nasci assim, para com isso, Gabriela. E eu que sou Gabriel, não sou assim. Precisa parar com isso. Viver de verdade. Assumir uma postura de crente de verdade. A Bíblia é um livro que precisa ser aplicado em nossa vida, muito mais do que meras palavras. Estamos diante de princípios e ações transformadoras. Mas e aí? Aí eu pedi perdão, imagina, aconteceu, que em nome de Jesus vai acontecer um dia, eu tenho fé. Aconteceu, a pessoa foi lá e pediu perdão mesmo sem ter feito nada. O que isso gera? Isso gera automaticamente constrangimento do outro lado. Isso gera, poxa, essa pessoa tem uma coisa diferente. Mas ela não quis aceitar o perdão, aí já é ela e Deus. Mas isso gera transformação em você, isso gera transformação na sua família. Você não vai carregar mais um peso, carregar uma falta de perdão. Sabe, às vezes nós adoecemos por falta de perdão. Mas o fulano falou que aquilo em 2016, no horário de 3 horas e pouco. Eu nunca vou esquecer. Para com isso. Precisa liberar perdão, precisa soltar isso. Isso faz mal para você. E por que a Bíblia ensina isso? Porque isso só traz benefícios para a gente. A gente deixa de carregar um fardo, a gente deixa de carregar uma pessoa.
a gente deixa de fato de trazer algo pesado com a gente. E para a gente finalizar nesse ponto, o Ministério de Louvor já pode subir, por favor. Se renda às verdades da palavra. Se renda às verdades da palavra. Gente, o que eu estou falando aqui não é uma coisa irreal, não é uma coisa para brincar, não é algo que, fantasia, Jesus vai voltar, não é isso. Eu estou falando uma verdade. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é uma lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Sabe, muitas pessoas, preste atenção, muitas pessoas estão desesperadas buscando um sentido para a sua existência, se sentindo em um caminho escuro e sem bússola para orientar. E a gente tem o privilégio de estar aqui essa noite, seguro, num ambiente agradável, ouvindo a palavra, ouvindo o quanto a bondade de Deus nos alcança, ouvindo da palavra de Deus, ouvindo o quanto Ele é bom, o quanto Ele gera transformação em nós, e através de nós Ele consegue alcançar a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nós amamos. Sabe, como eu falei no GR nessa semana, e eu vou falar para vocês aqui, se você veio aqui, você não veio simplesmente por um convite, ou simplesmente porque a igreja é legal. Você veio porque você tem sim a necessidade de acreditar que é real, que existe algo maior, que existe, você sabe que no fundo você tem essa esperança que existe uma coisa maior. E Deus está te falando, realmente existe algo maior, existe uma causa pela qual você possa morrer, pela qual vale a pena eu negar minhas vontades, pela qual vale a pena eu abrir mão dos meus desejos, pela qual vale a pena eu dizer não para o pecado. Existe algo maior. E entenda uma coisa, na verdade muitos infelizmente estão buscando nos lugares errados as respostas que apenas a palavra de Deus nos dá. Muitos vão buscar em festas, muitos vão buscar em diversão, em prazeres momentâneos. Isso aqui não precisa nem ser cristão, todo mundo sabe o quanto a droga é uma desgraça. E quantos jovens aqui, quem teve a experiência agora de evangelizar no carnaval com a gente, lá na Banda do Galo, viu? Muita gente fala bem assim, mas eu já convidei, o fulano não vem para a igreja. Cara, convidou, beleza. Manda o convite de vez em quando, vai atrás de quem quer. Todos os dias, nesse exato momento, tem gente pensando em se matar. Tem gente precisando. Se a gente sair daqui, olha quanto de espaço tem para a gente preencher. Aqui no bar, aqui no lado, está lotado. Gente procurando respostas em coisas vazias, em coisas passageiras, em prazeres momentâneos. A gente precisa buscar, a gente tem a verdade. Por que a gente não fala para as pessoas que a gente ama? Se você quer tanto a mudança de um familiar seu, de um amigo seu, por que você não fala? Abre a tua boca, você precisa falar, você precisa convidar, fazer o mínimo. Entenda que para todas as perguntas da sua vida, existe uma resposta na Bíblia. Para todas as perguntas que alguém tem, existe uma resposta na Bíblia, existe um Jesus por trás. Existe algo maior por trás. Billy Graham diz, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Queria que você abaixasse sua cabeça. Queria que você abaixasse sua cabeça. Que você começasse a pensar, cara, como é que estão os meus hábitos? O que eu estou fazendo esse ano? Será que eu estou pensando só no meu corpo, só no meu físico? Eu estou esquecendo da parte espiritual? O que eu preciso fazer esse ano? Talvez hoje você tenha dificuldade de viver experiências transformadoras através da palavra. Mas eu tenho uma boa notícia. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Aqui ele não fala que nós vamos vencer, aqui fala que nós já vencemos o maligno. 1 João 2,14, não desanime, mantenha a palavra de Deus fixada em seu coração e seja transformado diariamente.